Boa tarde, Boa tarde, eu sou a Gabriela. e eu sou a Graziela, nós duas somos estudantes de letras. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Escrita com Café. Isso mesmo, fique à vontade, sente-se em um lugar confortável e vamos para o episódio de hoje. Bem, gente, uma coisa muito importante no meio acadêmico e principalmente no ensino superior são as pesquisas e artigos científicos. Sim, Gabriela, aqueles dias todos fazendo pesquisas e lendo livros e artigos exaustivos só para entregar um trabalho legal. E é por isso que o tema de hoje é o tão famoso e temido plágio. Isso mesmo, só não vai esquecer que o episódio de hoje foca no plágio no ensino superior. Ah, é verdade, quase esqueci disso. Então vamos parar de enrolação e começar logo. Tá bom, mas o que é plágio? Plágio é a apropriação incorreta de ideias, textos ou dados de outros autores sem a devida atribuição de autoria. Quer dizer então que plágio é pegar algo de outro autor e não citar ele no texto, artigo ou trabalho. Exatamente, mas para ficar mais claro, vou citar um trecho escrito por Boff no livro A Arte da Pesquisa. Toda pesquisa deve oferecer um convite à ética para o pesquisador. E é por isso que se deve ter tanta preocupação com a integridade do trabalho científico, condenando a prática do plágio, visto que quem comete um plágio intencional não furta apenas palavras, e sim algo muito mais valioso no consciente coletivo da sociedade, que é a confiança na produção científica. Não tem nem o que explicar. A fala dele fala por si só, como os pesquisadores levam seus trabalhos a sério e por que o plágio os preocupa tanto. Isso mesmo, imagina ter o trabalho da sua vida plagiado por outra pessoa. Não, nem quero imaginar um negócio desses. Então vamos mudar de assunto e falar sobre alguns tipos de plágios. Sim, um deles é o plágio intencional, que é quando alguém copia intencionalmente o trabalho de alguém sem dar crédito ao real escritor, com a intenção de se passar pelo autor daquele trecho. Também tem o plágio acidental, que é quando alguém copia ou reproduz trechos de textos, ideias ou trabalhos de outra pessoa sem perceber que está cometendo plágio. Isso pode acontecer por falta de conhecimento sobre as normas ou até mesmo por falta de atenção na hora de escrever. Sim, um outro plágio é o plágio direto, que é quando alguém copia trechos da obra de outra pessoa sem usar aspas ou citar a fonte. Tem o plágio indireto também. Ele é identificado quando, por exemplo, no texto acadêmico, a utilização dos recursos intelectuais de alguma obra que é reescrita sem dar os devidos créditos à fonte. Esses são só alguns dos tipos de plágio. Com certeza existem muitos outros que não iremos citar aqui, já que esse não é o foco do episódio. Agora vamos tratar de outra questão. Até que ponto o uso da inteligência artificial pode ser considerado plágio? Sabe, Graziela, as pesquisas indicam que o plágio acadêmico tem crescido constantemente. Sim, eu pesquisei muito e descobri que esse aumento veio dos avanços tecnológicos, sabe? Agora temos acesso a tantas informações por causa da internet, ficou bem mais fácil usar a inteligência artificial, popularmente conhecida como IA. Ah, tipo aquele famoso ChatGPT. Sim, ele é um bom exemplo de IA, mas tem outros como o Copilot, o Gemini. Então tem gente fazendo trabalho acadêmico com inteligência artificial? Isso mesmo, mas o problema não é usar esses IAs para fazer pesquisas, mas sim não olhar as referências que ele usou para formular essa pesquisa. Faz sentido, já que a inteligência artificial não cria nada, ela apenas pesquisa na internet e tira sua resposta de outro site e pesquisa feitos por outras pessoas. E esse assunto é muito sério, porque basta dar um comando para a inteligência artificial e pedir as referências que ela usou para criar aquela pesquisa que você pediu. Nossa, que legal! Mas e se eu não pedir a referência para IA e usar assim mesmo no meu trabalho para a faculdade? Se você fizer isso, está cometendo cyberplágio. É importante ressaltar que não é proibido usar a inteligência artificial para trabalhos acadêmicos. Claro, porque isso é algo normal hoje em dia, todo mundo usa IA. Mas peraí, quem é o autor dos textos das IAs? No artigo que eu li, tinha um trecho do Krokowski que explica isso. Ele diz assim: a lei se aplica às pessoas. Se hoje eu acesso a máquina e peço para ela gerar um texto sobre os impactos da inteligência artificial e a ocorrência do plágio, ela gera esse texto para mim. Eu posso pegar esse texto e, do ponto de vista da originalidade, eu sou a primeira pessoa a ter construído aquele texto. Então, resumindo, um texto criado por inteligência artificial não tem um dono. Não tem, mas parece que atualmente na comunidade científica tem algumas regras para usar eles nas pesquisas. Um exemplo disso é o CNPq,
Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tem um papel central na formulação de políticas de incentivo à pesquisa científica e tecnológica. Verdade, segundo as diretrizes dele, todo o uso de IAG, Inteligência Artificial Gerativa, deve ser registrado, não importa a fase da pesquisa. Ele também proíbe o pesquisador de usar os conteúdos gerados por essas tecnologias como se fosse de sua autoria. Agora vamos discutir sobre a questão do plágio na visão da comunidade científica. O Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, ICMJE, considera que o plágio inclui desde o uso das ideias de outros, publicadas ou não, até o envio de artigo completo sobre a nova autoria, às vezes em um idioma diferente do original. O plágio pode ocorrer em qualquer etapa do planejamento da investigação, na realização da redação, publicação, tanto em versão impressa quanto eletrônica. Então, na comunidade científica, isso é como um código de conduta da comunidade científica. Isso mesmo, para eles é obrigatório citar quem já formulou uma hipótese ou conceito, mesmo que você desenvolva de outro jeito. É como se eles quisessem proteger as ideias também, sabe? Agora, sobre o enfoque do direito, as ideias não são protegidas pela lei, Rodrigo Moraes entende que o direito autoral protege a ideia materializada, que adquire forma pelo traço característico do autor, pela sua feição pessoal. O que a lei autoral protege é a forma dada a essas ideias, a roupa com que o criador veste as ideias, que é digna de proteção. O molde dado às ideias representa a personalidade do autor. Faz sentido, é impossível pensar em algo que ninguém nunca pensou. Sim, tem até um caso que o artigo que eu li cita. Esse caso foi julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Ele era sobre uma escritora infanto-juvenil que processou um dramaturgo, que era autor da minissérie televisiva Aquarela do Brasil, por ter a mesma ideia do seu livro. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, relator do processo, afirmou ser pacífico o entendimento de que o direito autoral protege apenas uma obra, caracterizada a sua exteriorização sobre determinada forma, não a ideia em si nem um tema determinado. Sendo assim, é plenamente possível a coexistência, a meu juízo, sem a violação de direitos autorais de obras semelhantes. Obras distintas podem partir de situações idênticas e se individualizar de acordo com a ótica e a estética de cada autor. Entendi. A lei dos direitos autorais não protege as ideias, mas sim suas formas de serem articuladas, seja num texto acadêmico ou num livro, como você citou no seu exemplo. Isso mesmo, mas essa é uma discussão bem longa e não temos muito tempo. Falamos sobre esse tema apenas para situar os nossos ouvintes dessa temática. A Graziela está certa, não há mais tempo para discutirmos sobre esse tema. Então vamos para a última parte do nosso podcast. Vamos dar dicas para vocês aí de casa não cometerem plágio. A primeira delas é compreender bem o conteúdo. Sempre tentem entender bem o tema. Isso ajuda na formação de ideias próprias. A segunda dica é usar suas próprias palavras. Sabe, pessoal, reescrever os trechos que você leu e estudou para o seu trabalho da faculdade do seu próprio jeito de escrever, sem copiar o material. A terceira dica é fazer suas próprias anotações. Durante a pesquisa, vocês podem pegar um caderno e anotar com as suas próprias palavras as principais ideias dos materiais que vocês estão estudando e também anotar referência, para vocês não esquecerem de citar depois, porque senão vocês vão ser acusados de plágio, né, gente? A quarta dica é utilizar citação em seu trabalho, mas quando fizer isso, cite o autor da obra corretamente. Não se esqueça de referenciar todas as suas citações. A quinta dica é fazer as referências do seu trabalho corretamente, ou seja, seguir as normas de citação. Para isso é bom ler e seguir as regras da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, mais conhecida como ABNT, e da APA em alguns casos. A sexta dica é uma espécie de precaução. Ela diz para usar ferramentas de verificação, softwares de detecção de plágio antes de entregar o seu trabalho. Então, no fim das contas, combater o plágio é também valorizar o conhecimento e respeitar o trabalho de quem pesquisa. E mais do que seguir regras acadêmicas, agir com ética e construir uma produção científica mais honesta e responsável. Este episódio se baseia no artigo Plágio em Pesquisas Acadêmicas, um desafio ético para a integridade científica, escrito por Fátima K. Alcântara de Oliveira e Larissa Agra Maceió, do curso de Engenharia do Centro Universitário, FEI. Esse episódio também se inspira no artigo Ética e Integridade na Pesquisa,
O plágio nas publicações científicas, produzido pelo Instituto Bioética, com a autoria de Lívia Reingert Pifan e Alice Pacheco Oliveira. Entre as referências que usamos nesse episódio estão os artigos do site de Educação e Apoio, que explica como evitar o plágio em trabalhos acadêmicos, e a reportagem do jornal da USP, que detalha a nova mudança na CNPq sobre a integridade científica e o uso de inteligência artificial. Infelizmente, o nosso episódio chegou ao fim. Pois é, gente. Obrigada por nos ouvirem até o fim. Agora podem tomar aquele cafezinho sossegado. Vejo vocês no próximo episódio do nosso podcast.